faço isso. Tem medo? Por quê? Tá fazendo coisa errada? Não. Não tô bom, não é pra ter medo não. Isso é o quê? É o Não rádio. sentei. Isso aqui, tô dizendo. É o rádio, Não sentei lá, não? Isso aqui. pra beber água. Valeu. Falou? Eu tô brincando com meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala, viu? Beleza. Depois eu vou lá e conversa. Vai lá pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e aprende, né? Por quê? Tem alguma coisa errada? Fez. O que é que ele tá de errado? Ele roubando manga. É mesmo? Então, que vocês passam ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de dizer. É, porque se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É Aí melhor ele não ir lá, não. se ele no burico, se ele buricando, aí você pode meter o filho, viu? Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.